Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos começar mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje é EBD de número 2, Cristo vive em mim, referente ao livro de Gálatas, né? A carta que Paulo escreve aos Gálatas, fazendo uma advertência sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, né? Antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por mais esse dia. Graças te damos, ó Pai, pelo momento difícil que o mundo e o Brasil está passando. Mas graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é conosco, que o Senhor fará o melhor para essa nação e que nós venhamos estar buscando sempre no Senhor a orientação, a sabedoria em como agir e fazer. Graças te damos que o Senhor deu o único Filho do Senhor e morrer por nós, sendo o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha estar nos orientando, nos guardando, nos ensinando, ó Pai, através da Tua palavra, ao Teu querer, ó Pai. Que nós possamos anunciar o Teu Evangelho, Pai, não acrescentando nem tirando nada desse livro tão precioso que é a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Galácia era a região que alcançava uma grande área da antiga Ásia Menor, hoje conhecido como parte da Turquia. A carta do livro de Gálatas é uma carta que teve como objetivo praticamente em redirecionar os crentes para o evangelho que eles haviam recebido e se fortaleceram nas convicções do reino de Deus. Mais ou menos, em suma, seria assim: Paulo já havia passado por lá, Paulo já havia anunciado o evangelho, as boas novas, pregado a respeito, né, da palavra do Senhor, de Jesus Cristo, a salvação é pela fé, é pela graça, nós somos justificados, né, pela fé. E Paulo foi embora, né, e seguiu viagem, seguiu no seu ministério, evangelizando. E um dia ele recebe a notícia que lá em Gálatas os irmãos estavam fazendo errado daquilo que ele tinha ensinado, estavam agindo errado fora. Então Paulo escreve essa carta. Começa essa carta de uma maneira mais áspera. Se você analisar todas as cartas de Paulo, Paulo tem uma tendência a iniciar elas com aquele saudosismo, com aquela saudade. Como estão, meus irmãos? Como é que estão as coisas aí? E dessa vez ele já chega um pouco mais incisivo naquilo, né? Chateado naquela questão. Poxa, eu passei lá, expliquei, deixei o evangelho, expliquei para meus irmãos, agora me chega a notícia que eles estão fazendo, né, coisas erradas, o que não é certo, né? No livro, vamos estar falando sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. Vamos começar pelo capítulo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Nesses dois capítulos de Gálatas também acontece uma coisa interessante, é colocar em dúvida o ministério, né? A vida de Paulo, né? O seu trabalho junto ao Evangelho, né? E Paulo começa dizendo que ele é enviado não na parte de homem, não na parte, né, de qualquer outra situação de anjo, não, mas da parte de Deus, enviado da parte de Deus. No capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Meus irmãos, esse é um ponto muito delicado. Você vê como que o meio que nós vivemos tenta sempre prejudicar a palavra de Deus. Naquela época, quando Paulo mandou essa carta às igrejas da Galácia, havia já falsos profetas, falsos ensinamentos, né? Dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade que estava buscando a Deus. Então isso não é novidade. E hoje o que mais tem acontecido no nosso momento presente é o falso evangelho, é o falso legalismo, é o que eu digo, é um puxadinho da palavra de Deus, né? São líderes, são homens tentando acrescentar à Bíblia ou, né, alguma coisa que é interesse para a natureza dele, do homem, ou
retirar também algo da palavra de Deus. E naquela época já acontecia isso também. Paulo havia passado, havia pregado, foi embora e teve notícia. Ó, o pessoal lá tá fazendo diferente daquilo que você ensinou, daquilo que é o evangelho. E Paulo vem mandando essa carta, corrigindo, né? Os irmãos, alertando sobre isso. É tão interessante isso aí, porque esse falso evangelho, essas falsas pessoas que vêm corrompendo a palavra de Deus, não eram demônios, não eram os soldados romanos, né? Não eram outra religião que estava, né, esmagando, né, o cristianismo. Não, eram os próprios irmãos em Cristo, próprios irmãos, né, que estavam, né, tentando legalizar, tentando acrescentar algo ao evangelho, né? E nota-se o que Paulo diz, o quanto é importante e o quanto isso é fundamental na nossa vida, na nossa fé, no nosso caminhar com Cristo. Diz assim o capítulo 1 de Gálatas, o versículo 8. Mas ainda que nós, né, Paulo, Pedro, João, Tiago, eu, você, qualquer um, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente que já receberam, que seja amaldiçoado, que seja anátema, que isso quer dizer amaldiçoado em outras versões, né? O que é isso Paulo está dizendo para você, para aqueles irmãos naquela época e continua pregando hoje através das cartas na nossa vida? Ainda que o seu pastor, o seu líder, você, ou um anjo, ou chegue à tua presença e pregue um evangelho diferente do que está na Bíblia, na palavra de Deus, isso é maldição, isso é errado, isso é anátema, isso não é correto. A palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, né, está escrita, deixada, inspirada, né, inspirada para nós. Então, somente isso, nada mais, nada menos, né? O versículo 10, seguindo o capítulo 1, diz assim: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu estou, de maneira crua, eu estou agradando a Deus. Estou agradando a palavra que Deus deixou, que Deus me orientou para falar, Jesus Cristo, né? Então, a minha preocupação é agradar a Cristo, servir a Cristo, dizer e pregar e anunciar o Evangelho. Então, somente isso, né? Nos nossos dias de hoje tem acontecido muito isso dentro das igrejas, dentro da nossa comunidade. Há um falso evangélico sendo colocado. Como que eu falo, estão tentando imputar, estão tentando colocar livros, textos, né, legalismo dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. É como se fazer um puxadinho, né? Puxadinho na Bíblia. Nós vamos acrescentar mais uma coisinha aqui, né? E isso é errado, né? Buscar outro evangelho criando adendo a este não é algo incomum também em nossos dias, mas que precisa ser rechaçado obviamente, que precisa ser o que colocado isso para fora, que isso não venha a ser aceito, né? É preciso ter muito cuidado, porque vivemos tempos de muito acréscimo ao evangelho, e é o que o desqualifica e deixa de ser o evangelho, né? A Bíblia, meus irmãos, é para ser pregada, lida, tão somente da maneira como ela é. Não existe essa questão de estar acrescentando palavras naquilo que o Senhor disse.